Olá, prontos? Preparados para lançar Deus no inferno? Repito, você não ouviu mal. Você está preparado para lançar definitivamente Deus no inferno? Aí você vai afirmar: mas que história absurda, idiota e estúpida, Darley. É esta que você está levantando? Bom, você deveria perguntar ao seu líder religioso, pois é exatamente isto que eles estão ensinando dentro das igrejas, que o Espírito de Deus será lançado no inferno. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. Basta recorrer ao livro de Salmos, no capítulo 9, no versículo 17, para entendermos este mistério, aonde está escrito que os ímpios serão lançados no inferno. Aí você vai afirmar, mas o que tem a ver a história do ímpio com Deus sendo lançado no inferno? A resposta é absolutamente tudo. Pois a vida do ímpio é justamente o Espírito de Deus. Prova disso que no livro de Tiago, capítulo 2, versículos 26, está escrito que o corpo sem o Espírito está morto. Pois o Espírito de Deus é a vida do homem. Prova disso que no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, está escrito que há um só Espírito, o Espírito do Deus vivo, se desdobrando através de todos nós. O Espírito de Deus é a nossa vida. Prova disso que no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3, está escrito: disse o Senhor, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois o Espírito de Deus é a vida do homem. Também podemos tirar um exemplo perfeito do livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, onde está escrito que Cristo é a nossa vida. Se Cristo é a nossa vida, como poderia a nossa vida ser lançada no inferno? Pense, raciocine, meu amigo. Não. A igreja está mudando a verdade de Deus, transformando a verdade do Senhor na mentira da carne. Veja, o que é lançado no inferno é apenas o corpo, com a sua consciência de ser, pois o homem é composto por corpo, alma e espírito. Diz a igreja que tanto o corpo quanto a alma e o espírito do ímpio serão lançados no inferno. Mas isto não é verdade, repito, o espírito é o mesmo, que está em todos nós, o Espírito de Deus que é a nossa vida. Prova disso, meu amigo, que em hipótese alguma o Espírito de Deus será lançado no inferno conforme a igreja tem afirmado. É que no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, está escrito: o que é nascido da carne é apenas carne. O ser humano, sim, o corpo, é apenas carne. Carne, não espírito. Então, como poderia o espírito humano ser lançado no inferno? Não existe espírito humano. O espírito é de Deus. O homem em si mesmo é apenas carne. O que é nascido da carne? Disse Jesus, acredito que ele seja digno de credibilidade. Disse ele que o que é nascido da carne, repito, é apenas carne. Prova disto que no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 3, disse Paulo, condenou Deus o pecado na carne. Por quê? Porque o homem é apenas carne em si mesmo. Como poderia condenar Deus o pecado no espírito do homem? O homem não possui um espírito em particular. O espírito que está no homem é a vida do homem, que é Deus. Então, por isso condenou Deus o pecado na carne, porque o homem em si mesmo é apenas carne. Prova disso que no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículos 20, diz: a alma que pecar, essa morrerá. A alma é a consciência de ser o corpo. É a alma quem peca, mas quem morre é a carne. Preste atenção neste mistério. Não existe pecado que será condenado no espírito, pois o espírito é santo, o espírito pertence a Deus, o espírito é a vida do homem, que é o próprio Deus, que é Cristo. Então, é a alma que peca e é o corpo que morre. Por isso, o pecado foi condenado na carne, pois o que é nascido da carne é apenas carne. Qual a dificuldade de interpretação? Nenhuma, meu amigo. Prova disso que no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, está escrito: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito de Deus está pronto, pois o Espírito é santo, é perfeito, é apenas a carne que é fraca, é a carne que peca.
é a carne que morre. Você não concorda com isso? Você acredita que o espírito do homem tem que ir para o inferno? Mas veja bem, no livro de Gênesis, Deus soprou nas narinas do homem e o homem se tornou uma alma vivente. Alma vivente não é um espírito. Do contrário, qual a necessidade de se nascer de novo? Disse Jesus, que é a necessidade de nascer do espírito. Se a alma fosse um espírito, não teria lógica alguma. Nisto podemos entender perfeitamente, para encerrar, porque no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 28, está escrito: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Mas, antes, temeis aquele que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. O que será lançado no inferno é a alma e o corpo, não o espírito. Mas diz a igreja que o espírito será lançado no inferno. Por isso eu comecei este vídeo levantando esta tese absurda que a igreja criou dentro da sua própria doutrina, afirmando que o Espírito de Deus que está no homem será lançado no inferno. Isto é um absurdo. Repito, temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. Não é citado o Espírito, porque o Espírito é santo. É apenas a carne que é fraca. O pecado foi condenado na carne. Por quê? Porque o homem em si mesmo é apenas carne. Repito, o que é nascido da carne é apenas carne. A alma é a consciência de ser o corpo. Exatamente por isso que no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, está escrito que o pó retorna ao pó e o espírito retorna a Deus. Por que exatamente não é citado o destino da alma? Simplesmente porque a alma não é um terceiro personagem. Uma vez que o pó retorna ao pó, a consciência do corpo é desfeita. Então, apenas o espírito retorna a Deus. Neste caso, podemos entender perfeitamente que o inferno nada mais é do que lugar dos mortos, pois em aramaico, inferno significa sepultura. Repito, lugar dos mortos. Por isto que disse Jesus, que o que é nascido da carne é apenas carne. A carne retorna para o inferno, para a sepultura. O pó retorna ao pó. O espírito retorna a Deus. O espírito não retorna ao pó. Não retorna, não vai para o inferno. Pois o espírito é o próprio Deus que retorna à fonte.